Assista agora Cultura Entrevista. Temas polêmicos e de grande interesse de toda a comunidade do Vale do Aço. Apresentação do jornalista Alex Ferreira. Olá, está no ar o Cultura Entrevista de hoje. Você acredita e pratica a sustentabilidade ambiental? Economiza energia elétrica? Já pensou em consumir menos e praticar o reaproveitamento? Evita jogar plástico na natureza? Já reutiliza alguma coisa? E se vai encomendar um projeto de construção civil, que tal pedir ao projetista um esquema para aproveitar a água da chuva? Isso já é muito aplicado. Podem aparecer questões ecochatas, mas tem muita gente preocupada com isso. E não é por menos. Nós já somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Haja natureza para suportar tanta gente. E tem também o espaço dos animais. Eles são, obviamente, integrantes desse mundo e merecem o respeito de nós, humanos. Esse é o tema do Cultura Entrevista de hoje, que recebe o veterinário Lélio Costa e Silva, graduado pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Ecologia e Conservação Ambiental pela Unileste, é também supervisor responsável técnico do Zoológico do Centro de Biodiversidade da Minas, em Patinga, a UZIPA. Doutor Lélio, obrigado por ter aceitado o convite aqui do Cultura Entrevista e retornar a casa. Eu que agradeço mais uma vez, principalmente em compartilhar esse momento com a TV Cultura. Sempre foi nossa parceira em todos os trabalhos. Eu me lembrava, inclusive, que uma das primeiras transmissões, isso já há 20 e tantos anos, foi justamente com a abertura do projeto Xerimbabo. Sim, na época, 1990, o projeto Xerimbabo, ele tinha por hábito trabalhar em outros locais. Ele saía às praças e foi exatamente no centro de Patinga, na praça, na área da CEMIG, em que nós tivemos o prazer de receber a equipe de reportagem da TV Cultura. Lélio, às vezes as pessoas acham interessante saber a origem de quem nós entrevistamos, com quem nós conversamos, para que até nos sintamos mais próximos, o telespectador possa se sentir mais próximo também. Conta um pouco da sua história. Como é que o senhor chegou ao Vale do Aço? O senhor veio de onde? Bom, eu nasci na cidade mineira de Pitangui, saí de lá com 4 anos e fui criado um bom período em Divinópolis, depois Belo Horizonte. E cheguei aqui no Vale do Aço em 1978, em dezembro de 1978, e aqui me estabeleci, constituí família e estou aqui até hoje. Legal. Eu decidi convidá-lo para vir aqui ao programa, e nesse aspecto eu quero agradecer ao José Augusto de Moraes, que é o autor do livro Ipatinga, Cidade Jardim, porque desde a elaboração da lista de pessoas que poderiam ser entrevistadas aqui, o nome do senhor sempre esteve na lista. E há poucos dias o José Augusto me interpelou: olha, você já levou lá o Lélio, é uma pessoa muito boa para se entrevistar. E nós notamos que o senhor tem uma grande aceitação na comunidade local. O senhor não é político, não presta assistencialismo, mas mesmo assim é muito aceito, as pessoas gostam muito do senhor. Como é que é conseguir esse reconhecimento? Bom, na verdade eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação de cidadão. Eu costumo dizer que eu não me considero um ambientalista, eu me considero um cidadão. E dentro da minha profissão eu tenho a oportunidade, o privilégio de trabalhar com animais. E eu tenho muito contato com os animais e também, através deles, com o público. E na área educacional, é uma área que eu sempre gosto, e isso faz com que, naturalmente, a gente tenha uma projeção, mas ela é toda em sentido do meu trabalho. O trabalho, quer dizer, eu costumo dizer que são os animais que são as estrelas. Bacana. E, inclusive, uma pergunta que é para o Lélio veterinário. Nós percebemos que, desde o mandarilho até a mais rica mansão, nós sempre vamos encontrar o homem a conviver com os animais. Os animais de estimação, às vezes os de menor porte, de maior porte. Por que há essa necessidade do homem ficar sempre perto de um animal? Bom, essa relação ela é afetiva mesmo, né? Na verdade, nós todos, animais, seres humanos, a gente veio de um mesmo molde, né? A gente se parece, né? Eu tenho vários exemplos de como, infelizmente, algumas pessoas ainda estranham determinados animais, né? Eu já tive um exemplo claro lá no zoológico. Uma vez uma senhora, ela estava me questionando se cobra tinha coração, né?
porque a cobra é um bicho muito mal visto, muito mal interpretado. E aí eu falei para ela que morfologicamente, externamente dizendo melhor, o formato de um coração de cobra, para quem já lida com isso, né, é muito parecido com o coração do ser humano. Então, assim, nós não somos tão diferentes como pensamos, né? E a gente tem essa necessidade quase que espiritual de estar perto de um bicho, sabe? Eu acho que se o planeta perder realmente os animais, a gente vai morrer de solidão espiritual. O senhor disse agora há pouco que a cobra é um animal mal interpretado, mas as serpentes, elas, desde a Bíblia, ela é associada, a imagem dela é associada ao mal, ao lado negativo. Isso acaba por refletir também na realidade da convivência do homem quando encontra com o réptil, né, com a cobra. Na verdade, são culturas, né, milenares aí, que são repassadas de pai para filho, e esse medo ele é aceitável, até porque existe um medo histórico desse animal. Mas o que, na verdade, quando você descobre a função desse animal na natureza, o papel dele, e eu particularmente, na hora que eu estou lidando com uma onça, ou com uma cobra, ou com um cachorro, a gente vê que é muito mais fácil lidar com uma cobra, até por esse caráter de malignidade, de traição que foi passado para a gente, é que faz com que a gente rejeite, né? E é essa rejeição é que faz com que nós agredimos cada vez mais o meio ambiente, né? Essa agressão ao meio ambiente, ela está relacionada com esse desconhecimento. A gente só luta por aquilo que a gente conhece, né? E a cobra, assim, existem crendices as mais variadas, né? E se eu for citar aqui, eu vou falar um dia inteiro, uma noite toda. Entre elas, a que de cobra hipnotiza. Eu já escutei isso. Essa é mais uma inverdade, né? A cobra, na verdade, a pálpebra da cobra, ela é transparente. Então o animal não tem como, ele não pisca. Então dá essa impressão de hipnotizar, né? Tem gente que jura que já viu um sapo correr e gritar diante da cobra. E tem uma verdade nisso, é porque o sapo não pula para trás, né? Então ele começa a emitir guinchos mesmo, urros, de medo, porque ele sabe que todo animal tem um espaço territorial, e ele sabe que se ele invadir aquele espaço, ele vai ser comido. Mas pode acontecer do sapo também comer a cobra. Bom, isso aí nós temos que pesquisar bastante e descobrir uma imagem para comprovar isso do é mito. Acerca ainda das serpentes, as pessoas morrem de medo da jiboia. A jiboia não é uma cobra peçonhenta, não possui veneno, não injeta veneno, na verdade. O negócio dela é força física, não é? Na verdade, cada animal tem o seu recurso de caça e de defesa, né? As jiboias, os sucuris são grandes serpentes. Todas têm veneno, é bom que se diga. Todas as cobras têm veneno, mas nem todas têm peçonha. Tem a capacidade de injetar o próprio veneno. Porque a função do veneno, aliás, não é para agredir as pessoas, né? E nem para fazer remédio, apesar de se fazer remédio a partir de venenos. Mas o veneno é para facilitar a digestão da presa, já que a cobra, na hora que ela pica, ela engole a presa inteira. Então ela precisa digerir essa presa, e aí está aí a ação do veneno, né? Deixa eu voltar aqui na questão dos animais domésticos, os animais de estimação. Não são raros os casos, nós tomamos conhecimento em que as pessoas agrediram, fizeram maus tratos aos animais. Isso, inclusive, é crime tipificado no Código Penal. É uma relação de amizade, mas, ao mesmo tempo, essa amizade acaba, em alguns casos, virando inimizade. Não é isso? Como é que é lidar com essa situação, com o animal que o senhor recebe e sabe que ele está machucado porque foi maltratado pelo ser humano? A gente tem vários históricos, né? Alguns bem tristes em relação aos animais. Principalmente os animais silvestres, sem contar os cães e os gatos que são abandonados. A gente tem várias histórias. Mas o que mais choca é ver esse olhar utilitário que as pessoas dão para os animais, né? Assim, se não está te atendendo mais, se está velho ou está doente, aí abandona nas ruas. Ou então, no caso de animais silvestres, quando por exemplo, em época de Copa do Mundo, nós já recebemos da Polícia Ambiental jabutis pintados de verde e amarelo, né? Então, assim, com tinta tóxica, quer dizer, você passa aí um dia inteiro fazendo esse trabalho
desintoxicação do bicho. Quer dizer, remover a tinta. É um total desrespeito à fauna e à flora, além de ser crime. Agora, a questão do abandono é, inclusive, problema de saúde pública, né? Deixar o bicho na rua. Exatamente. É melhor, se você não tem condição de criar um animal, por favor, não crie, né? Isso. Nós vamos voltar ainda a esse assunto dos animais, principalmente dos animais silvestres, que algumas pessoas insistem em criar em casa. Eu li recentemente um autor, o Eric Hobsbawm, e eu faço essa pergunta porque eu sei que o senhor também atua como consultor ambiental. Ele afirma num determinado texto que a sustentabilidade, que o homem é um poluidor nato. Onde o homem passa, ele gera poluição. E o homem, como gestor industrial ou comercial, ele é um poluidor indefensável. A atividade não tem como, segundo o Eric Hobsbawm, produzir sem poluir. Nesse sentido, a educação ambiental é mesmo como se fosse nadar contra a correnteza? Bom, eu tenho uma visão muito otimista da educação, né? É lógico que educação ambiental é um neologismo, assim como existe educação para o trânsito, né? Quando as pessoas percebem que certos focos, certas áreas da educação não estão sendo privilegiadas, e são criados adjetivos. Então temos educação ambiental, educação sexual, educação para o trânsito, enfim. Mas eu acredito na educação ambiental, né? Por mais que a gente viva num sistema extremamente desigual, né, em que o termo sustentabilidade também é muito questionado. Aliás, esses termos eles são criados, né? Assim, eu estava recentemente lembrando da Eco 92. Na época eu tive a oportunidade de participar da pré-Eco. Eu fui representando os veterinários de Minas Gerais na Eco 92. Então a gente, na época, o termo mais citado lá era desenvolvimento sustentável. Hoje mudou-se para sustentabilidade. Então assim, a gente está sempre à procura desse equilíbrio tão desejado, né? Mas a gente atua assim contra a corrente. A educação ambiental tem esse papel. Mas toda educação ambiental também, toda educação que não faça isso, que não lute contra as desigualdades, que não mude algo que não seja transformadora, ela deixa de ser educação. O que o senhor pensa sobre essa discussão do aquecimento global? Tem algumas pessoas que já afirmam que isso é falácia, que o planeta Terra já passou por outros momentos de elevação da temperatura acima do que seria normal. Outros já dizem que não, que a temperatura está subindo e tem relação com a poluição industrial. O que o senhor acha disso? Bom, eu sigo, pelo menos assim, alguns autores que têm mais credibilidade, né? Por enquanto, eu ainda acredito realmente que muitas alterações que aí estão têm a ver, sim, com o aquecimento global. Agora, eu preocupo mais com o indivíduo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa visão global, sim, mas é importante a gente ter uma preocupação local, sabe? Uma preocupação do indivíduo. Eu aqui no caminho, eu fiquei muito preocupado com um ônibus, né, cheio de crianças jogando lixo pela janela, certo? Então, assim, essas pequenas atitudes é que comprometem, né? A gente fica muito preocupado com grandes questões, mas, assim, em casa mesmo, nós não fazemos a nossa parte. Então, eu ainda acredito, sim, na questão de que aquecimento global tem a ver, sim, com desmatamento, com poluição. Emissão de gases. Né? É lógico que existem vários fenômenos que são naturais e que estão aí acontecendo também, que podem favorecer, né? Bom, nós vamos agora 1 minuto para o intervalo. O Cultura Entrevista volta em instantes com o tema Projeto Xerimbaba de Educação Ambiental, completa 28 anos. Está aqui o criador e ainda hoje, um principal incentivador do Xerimbaba. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br.
Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Está de volta ao Cultura Entrevista, que recebe hoje o ambientalista e veterinário Lélio Costa e Silva. Doutor Lélio, o senhor é criador e coordenador do projeto Xerimbabo de Educação Ambiental desde 1984. E esse ano o projeto trata do tema 4 elementos da natureza. O porquê da escolha desse tema? Bom, é um tema que trata, na verdade, todos os temas do projeto Xerimbabo, eles são obtidos a partir das sugestões dos educadores que fazem as suas avaliações. E convergiu esse ano para se falar de água, terra, fogo e ar. E dentro de uma lógica do reaproveitamento, já que também nós estamos no Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. E quando você fala em economizar energia, você tem que economizar na produção de novos materiais. Não é simplesmente apagar a luz. Né? Então dentro de exemplos de reaproveitamento em que a discussão do projeto Xerimbabo esse ano está pautada. Tá. Tem uma estimativa de quantas pessoas já passaram pelo Xerimbabo nesses 28 anos? Bom, até o ano passado, em torno de 2.300.000 pessoas. Né? Como que a gente conta isso? Tem muita gente que gosta de me perguntar isso. Desde o primeiro momento do projeto Xerimbabo, a gente sempre teve listas de presença, né? Cronometragem, manual, né? Porque o projeto também ele não é somente a exposição. Ele tem várias atividades, seminários, cursos, congressos, nós já promovemos vários eventos. Atividades lúdicas com estudantes também? Também, visitações no próprio zoológico. E essa contagem ela é feita exatamente, por exemplo, a primeira atividade do projeto Xerimbabo, ele teve 500 pessoas, né, participando. E é lógico que não começou com um grande público, ele foi crescendo ao longo dos anos. Né? E nós temos uma distribuição de material didático também que nos facilita através dessa contagem. Aliás, a gente conta muito o público que frequenta exatamente para poder produzir esse material e distribuir, principalmente para as escolas. Para as pessoas que estão nos assistindo e pretendem visitar o Xerimbabo esse ano, quais são as datas, os dias da semana que se pode entrar e horários? Bom, durante a semana o projeto está reservado aos estudantes que já foram inscritos. Aliás, as vagas infelizmente, já estão esgotadas. Mas aos finais de semana a entrada é livre completamente, todas as pessoas são bem-vindas. Uma característica esse diferencial do Xerimbabo é essa de democraticamente aceitar toda a idade, todo tipo de público. Para nós, a educação ambiental é questão de qualquer idade, qualquer cidadão. Legal. Essa discussão sobre a preservação ambiental ganhou prioridade nos currículos escolares. E eu me lembro bem, justamente nos anos 80, nós estávamos lá pela 5ª, 6ª série na época, hoje é 6º ano. E passado esse tempo todo, pode-se falar em evolução, porque a população da Terra cresceu, disse na abertura do programa, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Cresceu também o sentimento de necessidade de preservação. O senhor viu um exemplo hoje que diz o contrário, que não, menino jogando o lixo pela janela do ônibus. Mas, enfim, em termos gerais, o movimento conseguiu estimular as pessoas, pelo menos pensar sobre a necessidade de preservação? Sim, eu falo pela minha própria geração. Né? Eu fui uma criança que jogava lixo pela janela. Né? Hoje eu não jogo mais. Então, assim, eu acho que toda pessoa tem o seu momento. Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem.
E houve bastante melhora, assim, as leis ambientais todas que aí estão, pode ser que muitas não estão sendo cumpridas, a própria modificação do Código Florestal, para nós um retrocesso, né? Mas de qualquer maneira, tudo está aí em discussão. E no caso do projeto Xerimbaba, a gente tem vários exemplos, né? A própria Fundação Relix, que é uma ONG atuante da região, ela nasceu dentro do projeto Xerimbaba. Várias pessoas que passaram pelo Xerimbaba, ainda crianças, fazem parte de órgãos ambientais, são pessoas aí ligadas à questão ambiental. Então, para nós, tem tido resultado, sim. O senhor citou agora há pouco a questão da energia sustentável, e é um tema que é extremamente debatido hoje. Usam também o termo energia limpa. Porque isso realmente a humanidade apropriou-se de métodos não recomendáveis para produzir energia, principalmente energia elétrica? Na verdade, qualquer forma de produção, né, ela gera gasto de energia. Mas existe toda uma tecnologia aí a caminho, né? Lógico que muitas ações ainda não chegaram ao nosso cotidiano. Energia eólica, por exemplo, dos ventos, ainda está distante, né? É uma energia cara ainda, né? E que também agora, recentemente, eles estão descobrindo que a própria energia eólica também pode causar algum impacto no solo, em relação àquele solo onde aqueles grandes moinhos estão presentes. Sim. Né? Mas, assim, a gente já vê aí carros movidos a eletricidade. Quer dizer, na verdade, é uma busca constante de aperfeiçoamento. Os próprios modelos de carro também são menos poluentes. Né? Agora, evidentemente que mesmo a energia elétrica, a partir do momento que a demanda aumenta de produção, certamente você vai alterar os ecossistemas, você vai precisar fazer uma hidrelétrica, você vai desalojar muita gente, enfim, e a fauna, quer dizer, toda uma alteração no equilíbrio. O senhor citou agora há pouco a questão do carro elétrico. Eu já li autores que defendem que o homem já detém tecnologia há muito tempo para produzir carro movido só a energia elétrica, só a eletricidade. E que isso não teria avançado muito, porque a indústria do petróleo não teria muito interesse nisso. O senhor acha que o carro elétrico vai ser, de fato, o futuro do automóvel no mundo e que poderá substituir mesmo o consumo de combustíveis fósseis? Bom, pelo menos essa é a intenção. Pode ser, inclusive, que surjam outros tipos de combustíveis, né, outros tipos de energia. A gente está sempre aí à procura, o ser humano. É lógico que a gente acredita no que é menos danoso para o ambiente. Né? A gente tem fé, sim. É lógico que existem interesses econômicos por trás. Pessoas que remam contra a maré, né? Que são imediatistas, que são utilitaristas e que não pensam nas gerações futuras. As emissões de gases provocados pelos carros que tem motor, chamado motor de explosão, que usa gasolina ou diesel, de fato, assim, é uma das coisas que mais pesam, né, as emissões de gases hoje, né? Não só isso, mas também assim, a própria manutenção desses veículos. Né? Também. A gente vê no nosso cotidiano nas ruas, caminhões soltando com óleos queimados aí, assim, grandes fumaças tóxicas. Né? Então, assim, a própria manutenção desses veículos é outro fator a ser olhado também. É bom a gente lembrar que tem várias fábricas, várias marcas que neste momento estão fazendo testes, né, com carros elétricos, que já devem entrar em fabricação em série nos próximos meses ou anos, não é isso? Isso. Já temos uma evolução. E um assunto agora bem local. Nesse momento, os ipatinguenses estão no meio de uma discussão sem consenso até agora, que entra em vigor em setembro uma lei municipal que obriga ou que bane as sacolas de plástico convencional dos supermercados, do comércio de forma geral. Exige-se que sejam utilizadas sacolas retornáveis, as bolsas que não são jogadas fora, ou as sacolas com plástico chamado biodegradável, um plástico que degrada no meio do ambiente com uma rapidez maior. Nós percebemos que entre a população muitas pessoas não gostam nem de falar desse assunto, porque gostam demais da sacola, levam suas compras para casa e depois utilizam a sacola com outras finalidades. E agora eu vou ser bem objetivo. Como o senhor se posiciona diante dessa polêmica? Eliminar a sacola do plástico convencional vai resolver, vai ajudar em alguma coisa o nosso ambiente? Bom, na verdade eu interpreto de outra forma. Né? Mesmo que existam pessoas que vão lucrar, empresas que irão lucrar, como está sendo dito, né, aquelas pessoas que contestam o banimento dessas sacolas,
existem realmente, de repente essas sacolas que estão sendo colocadas como substituição sairão mais caras, né? E que também o outro argumento é de que o percentual de plástico dessas sacolas num aterro ele é bem pequeno em relação aos outros, né, aos outros tipos. Mesmo assim, eu tenho uma outra visão. Eu acho que é uma questão emblemática até. Quer dizer, o fato de você pegar essa ponta do iceberg, que é a questão do plástico, né, partindo das sacolas, faz com que a sociedade se acorde, né, e repense realmente o que está acontecendo. A minha experiência pessoal, né, eu tenho ido aos supermercados com 4 sacolas retornáveis, eu uso isso, né, e eu já fui, inclusive, eu ouvi de uma pessoa falando, esse velho está querendo aparecer, né? Então, assim, mas uma experiência saudável que eu tive foi o seguinte, de certa forma, quando você tem somente 4 sacolas para fazer suas compras, você acaba reduzindo o seu próprio consumo. Porque quando você entra no supermercado, você tem uma ilusão de... Você entra para comprar sal, por exemplo, esquece. E vai lá e compra uma caixa de bombom, um monte de coisa. Porque as coisas bonitas, normalmente, elas estão na sua frente e bem iluminadas. Né? O sal, o feijão, o trivial fica escondido. Então, assim, nesse ponto, está sendo muito saudável para mim. Agora, evidentemente que tem a questão dessas sacolas, né? Mesmo aquelas que se dizem oxibiodegradáveis, né? Na verdade elas vão mecanicamente causar menos transtornos para o ambiente. Mas na medida que elas se quebram, elas também têm toxinas, certo? Então, assim, o saudável disso é a discussão que se está girando em torno disso, né? Agora, a grande falha que eu acho dessa lei, especificamente em Ipatinga, é o não acompanhamento de uma educação ambiental para a população, uma discussão mais ampliada, que já deveria ter começado antes dessa implantação. Nós divulgamos essa semana uma notícia dando conta que exatamente nessa semana, a Prefeitura iniciou uma campanha de conscientização sobre o banimento das sacolas de plástico convencional. Nos supermercados, alguns colocaram placas dizendo que, de preferência, utilizar bolsa retornável ou caixa de papelão, né? Eu ouvi de um supermercadista, quando eu perguntei para ele sobre isso, e fiz, sobretudo, uma pergunta de cunho econômico, assim, o senhor vai investir, a sua empresa, o seu supermercado vai investir muito para trocar o modelo da sacola? Ele falou assim, mas isso é uma situação irreversível. Nós estamos plastificando o mundo, então tem que começar a reduzir o plástico. Exatamente. Depois desse plástico, nós temos outras pendências para resolver. O PET, por exemplo? O próprio PET, né, que está aí, e a gente vê, assim, é uma chuva, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer Regência, a foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, né? E também o Rio Mucuri. Você vê chegar plástico daqui lá, né? É uma coisa meio... E outra coisa, quando você vê uma foto de satélite, pode acionar pela internet, você vê isso. Você vê uma grande área morta já desses rios, do mangue, né, aquela área mais esverdeada, exatamente pela questão do lixo que os rios mineiros estão levando. Então, assim, a nossa ação, ela começa daqui, né? Isso. Lá no site do Jornal Diário do Aço tem, inclusive, um vídeo que foi produzido, fornecido gentilmente pela Associação Mineira de Supermercados. Existe uma ilha de plástico flutuando no Havaí, no norte do Pacífico, próximo da ilha do Havaí. Todo o plástico produzido ou que cai no mar, naquela região da costa oeste dos Estados Unidos, vai para essa ilha. Então criou-se uma verdadeira ilha de plástico. O comandante de navio um dia navegava fora da rota normal que ele costumava passar e encontrou essa ilha de plástico. Não se sabe exatamente por que o oceano juntou num determinado ponto, perdido no meio do nada, quase que uma ilha flutuante só de plástico. Quer dizer, a situação do plástico, realmente, o senhor disse que a sacola é apenas o começo da discussão. Nós humanos vamos ter que rever o consumo desse material. Nesse ponto eu acho benéfico essa discussão, de chamar a atenção para esse problema. E a gente vê alguns exageros também, né? Assim, de pessoas que tem gente que está argumentando, mas onde é que eu vou colocar o lixo se a própria prefeitura exige que o lixo seja condicionado em plástico, e o plástico, aquele preto que a gente compra, né, que já é uma reciclagem, aquilo
Aquele plástico ele não pode ser usado para embalar um alimento, por exemplo. Esse plástico está saindo muito mais caro. Né? Cabe aí às autoridades, né, estabelecer normas para isso. Ele também vai ter que ser, a lei em Ipatinga estabelece que esse plástico também, do lixo, do saco de lixo, seja compostável, biodegradável. Tem essa norma. Então, assim, vamos ver se isso não pode refletir, evidentemente, no bolso do cidadão. Eu não gosto da palavra consumidor. Eu acho ela extremamente deseducativa. Consumidor. Tem uma carga realmente de... a gente dá a impressão que nós somos máquinas vorazes, né, que recebemos, apenas consumimos. É lógico que o setor produtivo quer que seja assim mesmo. Né? Mas a gente tem que ser cidadão. Lógico. Valério, nós vamos a mais um intervalo e eu lembro o contato com o programa entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Participe, envie a sua sugestão, a sua crítica. A íntegra do Cultura Entrevista também é disponibilizada na página www.tvculturavaledoaço.com.br. Obrigado por você que nos assiste, que acompanha também pela internet o Cultura Entrevista. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2, Ipatinga, 3822-6019. De volta ao Cultura Entrevista, que hoje aborda o tema preservação ambiental, com o ambientalista e veterinário Lélio Costa e Silva. Um dos atrativos do Centro de Biodiversidade da USIPA é justamente o zoológico. E nós sabemos que o senhor tem um carinho muito especial, uma proximidade muito grande com aquele espaço. Já são quantos anos desse trabalho com a população lá do zoológico, do Lélio? Bom, exatamente, né? Eu entrei para trabalhar no zoológico há 28 anos. E nesses 28 anos, assim, uma característica que a gente procurou dar ao zoológico é de que um zoológico não é uma vitrine de animais simplesmente. Principalmente na região, ele tem uma conotação diferente, já que nós trabalhamos pela fauna regional, somos extremamente privilegiados pela fauna que ainda existe na região. Né? Quem é que tem o privilégio de ter uma onça pintada a 500 metros da sua casa, por exemplo? Eu morava no bairro Bom Retiro, né? E em trabalhos com pesquisadores dentro do Parque Estadual do Rio Doce, eu lembro que eu estava a 500 metros exatamente dentro do parque e 500 metros da Avenida dos Minas. Né? Então, assim, grandes felinos, como as onças pintadas, quer dizer, essa fauna toda, então ela está ali representada no zoológico. Outro recado do zoológico importante é a questão educativa. Né? Não tem motivo você manter um animal preso. Aliás, os que estão presos lá é porque realmente não tem condição de ser devolvido à natureza. Qual que é a origem deles? Eu vou ter que explicar. A origem é através do tráfico dos animais. Infelizmente ainda existe isso bastante na região. Nós estamos em região de confluência de rodovias. A própria polícia sempre tem esse trabalho, né? E os animais que chegam ao zoológico, eles chegam através do IBAMA, que é o órgão que regula a nossa atividade, e também a Polícia Ambiental. Né? Nós não podemos receber animais diretamente da população, né? Porque senão seria até um incentivo. A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda vão ao extremo sul da Bahia e voltam com macaquinho, com papagaio. Né? E esses animais acabam trazendo transtorno
essas pessoas e elas acabam, antigamente levavam para o zoológico. Hoje ela não pode fazer isso. Inclusive a questão penal, a lei é muito rigorosa com relação ao tráfico de animais. Sim, você não pode transportar um animal silvestre, né? E também a criação de animais silvestres em casa, ela também só é permitida quando esse animal ele vem de um criatório comercial legalmente registrado. A pessoa precisa ter uma licença, né? Precisa, e também a pessoa tem que ter uma orientação muito boa em termos sanitários, né? Nem todos os animais são permitidos. Uhum. É muito comum também as pessoas darem alimentação para os bichos, né? Da bala, da pipoca, esses salgadinhos lá que vem no pacote aluminizado. É engraçado ver o bicho pegar a comida que o ser humano está comendo, coisa e tal, faz um gracejo, vai lá, tira uma foto, mostra para o filho, coisa e tal. Isso é uma prática extremamente condenável, né? Por quê? Primeiro porque o bicho não tem esse tipo de alimentação, né? Existem vários conceitos errados. Por exemplo, quando você fala macaco come banana, né? É um erro, isso não existe. Na verdade é uma alternativa alimentar, boa por sinal, né? Porque banana é uma fruta completa, mas, por exemplo, os macacos brasileiros, a maioria deles, aliás nenhum, né? Tem como especialidade comer banana. Até porque a banana não é brasileira. Né? Então, os macacos se alimentam de folhas, né? Os saguis de néctar, né? E também de insetos, de aves, de ovos. Um sagui, por exemplo, de 15 a 15 minutos ele precisa comer um inseto. Né? É a fonte proteica dele. E no caso dos outros, né? Tem os bugios, por exemplo, que são macacos da nossa região, inclusive. Se alimentam somente de folhas, e não são qualquer folhas, né? São folhas específicas de determinadas plantas, numa relação de equilíbrio entre planta e bicho. Né? Então quer dizer, esse é o cuidado que a gente tem que ter também. Né? Tem animais que, infelizmente, quando chegam ao zoológico, chegam com os hábitos alterados, né? Animal com gastrite, papagaio vomitando, porque estava se alimentando de presunto, sorvete, né? Maionese. E assim, outra coisa é que quando a pessoa tem um papagaio em casa, eu estou citando o papagaio, que é o bicho mais presente, ele não tem como manter esse bicho, como reproduzir esse animal, a maioria das vezes, né? Além de ser ilegal, a não ser naqueles casos que eu falei. Lá na UZIPA vocês conseguem controlar, evitar que as pessoas joguem alimento para os animais, ou ainda ocorre esse tipo de situação? Não, hoje diminuiu bastante. Antigamente, sim, a gente tinha problemas seríssimos, né? Eu já operei vários animais que não é só alimento que o povo jogava, né? Eu já tirei, por exemplo, batom, né, de um estômago de uma macaca, né? Teve um caso famoso que não aconteceu comigo, mas com um veterinário anterior, que foi uma ema que eles atravessaram uma fruta com um prego e deram para o animal. Uma crueldade. Então, hoje, graças a Deus e a educação ambiental, hoje é raro acontecer isso. E às vezes as pessoas encontram um bicho no quintal, na roça, numa estrada, e uma das coisas que eu já ouvi, vamos levar lá para a UZIPA, lá para o zoológico da UZIPA. Isso é possível? Uma pessoa pode pegar um bicho que está no quintal, gerando algum tipo de situação, a pessoa não concorda em ter, por exemplo, uma cobra. É possível levar esse animal lá para o zoológico? Bom, primeiro que o zoológico ele não tem autorização legal para receber diretamente no particular. Isso é uma lei que a gente tem que cumprir. Então, o correto seria procurar a polícia ambiental, que faz esse papel, né? E ela, sim, vai encaminhar. Mesmo assim, nós estamos vivendo uma situação diferente nesses dias atuais, porque a fauna ela é de responsabilidade do IBAMA, mas existe desde novembro do ano passado uma modificação, uma lei determinando que a fauna seja assumida pelo Estado. Né? Então, com isso nós ficamos numa espécie de limbo, quer dizer, a gente não pode receber nenhum bicho até que o Estado se organize, crie toda a sua estrutura para assumir a fauna local. Eu me lembro aqui que na semana passada, eu obtive até informação que um dos habitantes do zoológico tinha tido uma reprodução inédita. Isso procede? Teve realmente um nascimento inédito lá? Teve, mas infelizmente não foi bom o resultado. Né? Na verdade, foi um parto prematuro de uma onça pintada,
né? Ele acabou morrendo, né? Mas, em contrapartida, para esse final de semana, a gente já começa a observar uma outra onça, um casal de onça parda, que ela também já está nos dias de ter filhotes. E aí sim, a área está completamente isolada, né? E esse trabalho todo é acompanhado pelo IBAMA, né? Agora, o fato desse casal já ter reproduzido já é uma vitória. Não é comum. Não é comum. A gente faz parte de um plano de manejo de felinos, né, com a supervisão do IBAMA, e a intenção é fazer a reprodução desses grandes felinos em cativeiro, até porque estão na lista dos animais em extinção. A onça pintada. Sim. Nesse trabalho de manejo dos felinos na área do Parque Estadual do Rio Doce, há problemas de ataque, por exemplo, de onça em fazendas, em propriedades no entorno do Parque do Rio Doce? Sim. Na década de 90, no final da década de 90, nós participamos juntamente com os técnicos do IBAMA e da UFMG numa pesquisa para levantamento da população de onças do local. Né? E na época eu era o veterinário anestesista, a gente tinha que os animais caíam na armadilha, a gente anestesiava, colocava a coleira e aí a partir desse aí você seguia o animal para ver a área onde ele estava atuando. E logicamente entrando em algumas fazendas, né? E cada vez mais o desmatamento avançando em relação ao Parque Estadual do Rio Doce, né? No entorno do parque, e isso faz com que realmente esses animais deixem os seus locais, né, para atacar realmente os animais domésticos. É um fato. Essa situação hoje está controlada? Não, de forma alguma, né? É um risco muito grande, até porque uma onça pintada, que é um exemplo, né, ela precisa de 25 a 50 quilômetros quadrados de área de vegetação para estabelecer seu território de caça. Então você imagina aí o conflito, né? A população, na época que foi levantada, foram 6 animais adultos, né? E depois a gente concluiu, tivemos uma triste constatação de que 2 foram mortos por envenenamento. Foram encontrados mortos após serem marcados, né? Então, assim, é um conflito e um desafio a ser enfrentado. Pesquisas são necessárias para que se continue esse trabalho. Na quinta-feira passada, feriado, eu fui a Dionísio, e numa estrada rural entre o distrito de Conceição de Minas e a cidade de Dionísio, eu encontrei uma raposa atropelada, estava morta já na estrada. Provavelmente foi atropelada por um carro, embora eu não consegui ver na parte que estava para cima dela nenhum ferimento muito grave, mas estava morta, provavelmente atropelada. Havia sinais de que tinha passado carro recentemente naquele local. A raposa que existe aqui nessa região é uma raposa de uma espécie de um porte considerável como essa que eu vi lá. Ela tinha mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento. É normal a ocorrência desse bicho por aqui? Inclusive, na verdade, a gente chama de cachorro do mato, né? Na verdade, é um canino. É um canino. E esse cachorro do mato, ele ainda é presente bastante, inclusive na própria área da UZIPA, tem muitos soltos, né? E que esse é um animal terciário, quer dizer, é um animal carnívoro, ele precisa de caçar. Então, quando você encontra um animal desse ainda presente dentro de uma reserva, de uma área, sinal de que as coisas ali ainda estão boas. São preservadas. Né? São preservadas. Parece um bicho interessante, é um bicho bonito. E ele tem um cheiro muito forte, uma marcação, né? A gente já manteve alguns em cativeiro que chegavam atropelados no zoológico, e ele tem uma característica, como todos os outros, de marcar o território. Então tem gente até que quando chega ao zoológico fala, puxa, mas que mau cheiro, que cheiro forte. E era justamente do cachorro do mato? Um deles. As glândulas paranais desse animal, né, fazem com que ele use essas secreções para dizer, aqui é a minha casa. Assim como a gente cerca o nosso terreno, o bicho cerca o terreno dele com cheiros. Então é importante que as pessoas, quando visitarem o zoológico, não considerem que eles não estão tomando banho ou que não estão perfumados. É normal, né? Outra coisa também que chama a atenção aqui em Patinga são os biguás que aparecem sempre no Parque Ipanema.
Li pouco sobre isso, mas me parece que os biguás não são muito comuns aqui nessa região, eles são migratórios. Estão parando aqui só para fazer um lanche. Exatamente, assim como outros animais, os irerês, as andorinhas. Né? Irerês também o quê? São aves? São aves também. Tá. Então, são aves sazonais, elas aparecem aqui, em determinados, de acordo com o clima. Né? O biguá tem uma característica interessante, ele consegue nadar debaixo da água com muita uma ave, desenvoltura. A gente chama de ave paludícola, né? Ela vive em lagoas. Né? E procede a informação de que a pena, diferentemente do pato, que tem a pena impermeável, a pena do bigal é permeável para permitir que ele mergulhe? Exatamente. Não só ele, mas outras espécies do mesmo gênero. Então é isso aí. Cultura também é conhecimento de aves. Se você vai ao Parque Ipanema e vê umas aves pretas concentradas principalmente no chafariz amarelo que fica perto do catavento, são os biguás, uma espécie de ave que migratória, não é da região. Os biguás ocorrem lá com mais frequência onde? A região de Cerrado, Pantanal, né, você tem biguá. Eles andam muito para chegar até, voam muito para chegar até aqui. Aliás, tem aves que atravessam continentes, né, no caso das andorinhas. Tem mais algum outro bicho que faz rota por essa região aqui que o senhor conhece? Não, assim, não estou lembrando, assim, de imediato, não. Bom, mas vamos pesquisar sobre isso. Agora, de qualquer maneira, uma coisa que tem chamado a atenção nossa é de animais terrestres. Né? Por exemplo, o lobo-guará é um bicho de cerrado, né? Quer dizer, normalmente ele aparece de Antônio Dias para cima, certo? Porque aí a Mata Atlântica já vai tomando outro aspecto, você tem uma zona intermediária. E o lobo-guará, cada vez mais, por causa do desmatamento, você já está encontrando lobo em Dionísio, né? Você já está chegando. Recentemente foi encontrado um bem próximo aqui de Patinga. Então, assim, isso preocupa, porque esse animal anda grandes distâncias, né? À procura de alimentos. Tá. E é bom que se lembre que, apesar de ter um aspecto bastante ameaçador, é um bicho grande, o lobo-guará, ele não ataca o ser humano. Exatamente. Aliás, a gente costuma dizer que é o animal mais medroso da fauna silvestre, né? São animais que se alimentam de roedores. A especialidade do lobo-guará é caçar rato, né? E que são extremamente solitários e fogem do ser humano. Tá. Olha, nós estamos chegando aqui ao fim do Cultura Entrevista de hoje e só reforçar aqui as pessoas que quiserem visitar a portão do Projeto Xerimbá, porque está aberto agora nesse mês de junho e fica aberto até quando? Até o dia 5 de julho. Até 5 de julho. Então não tem tanto tempo assim não. Fora as escolas já programadas, a população pode visitar aos sábados e aos domingos. Exatamente. Finais de semana a gente está aberto lá. O procedimento é simples. Chegou na portaria? Chegou, entrou. Né? Legal. Todos são bem-vindos. Tolério, muitíssimo obrigado por sua presença aqui, por ter vindo dispensar o seu tempo aqui com a gente e passar um pouco de conhecimento. Espero que as pessoas tenham gostado e principalmente que o senhor volte aqui outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a Cultura, que sempre prestigiou o nosso trabalho, o Projeto Xerimbá principalmente, né? E estamos à disposição também de vocês. Muito obrigado. Só voltando num assunto que o Tolério falou agora há pouco sobre o plástico nos rios, nos cursos d'água, principalmente no Rio Doce. Se você quiser ter uma prova, um conhecimento bem próximo do que ele falou, dá uma passada na Cachoeira Escura, aqui em Belo Oriente, ali logo depois da queda da água do Rio Doce, e perceba a quantidade de plástico, principalmente de garrafas PET, que está lá. Depois da sacola plástica, não tem a menor dúvida, o fim do plástico, do PET, não vai poder ficar fora dessa pauta de discussão. O Cultura Entrevista fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.